Fé para hoje. Deuteronômio 28, capítulo 28, do seu versículo 1 diz o seguinte: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus o exaltará sobre todas as nações. Nós fazemos uma pergunta, pastor Jorge, em diversos momentos da nossa vida, em diálogo com pessoas que diz: por que algo ainda não aconteceu? Por que coisas ainda não se manifestaram? E aí alguém, para tentar se sentir mais confortável na esperança, elas dizem: eu estou esperando Deus agir. Mas a Bíblia diz em Deuteronômio que há uma parte nossa a ser feita. Uma certa vez, um pouco insatisfeito, eu fui à presença de Deus em oração. Porque a Bíblia diz que tudo que pedir na oração, e você precisa entender que a oração é o mecanismo de resposta. Eu, naquele momento, pastor Jorge, me sentia desconfortável por muitas vezes dizer que estava nessa posição. Pegando textos aonde Davi dizia: esperei pacientemente. E sabe que isso é um desenvolvimento. Esperar pacientemente mostra uma certa longanimidade de posicionamento. Joyce Meyer diz que Deus alarga, estica a nossa longanimidade para testar aonde de fato, até quando ou como estamos de fato dispostos a esperar que Deus faça algo por nós. Mas o esperar em Deus requer, como Davi, um posicionamento. A pergunta que eu faço e você precisa se fazer: em que posicionamento você está? Você precisa parar para julgar não a palavra, que ela por si só, a Bíblia diz que ela vem e faz o que apraz ao coração de Deus. Mas se ela não achar, chamamos uma palavra de guarida, lugar. Se ela não encontrar o lugar devido, e nós chamamos o nosso coração um lugar aonde a palavra deve estar. E daí o apóstolo Paulo disse que ela deve estar na nossa boca, e ele diz que ela está perto de nós. Ela está na nossa boca e no nosso coração. Porque aí Jesus disse que aonde está o seu tesouro, aí está a sua prioridade. Qual é a sua prioridade que borbulha dentro de você? E aí eu fui perguntar a Deus. A questão de estar esperando, o que cabia a mim nessa espera? É o que muitos não pastor Jorge, para se perguntar. Hoje eu ouvi uma frase que eu coloquei lá no meu mural do WhatsApp. É a pergunta que eu fiz a mim mesmo e quis compartilhar. O que eu estou fazendo para que a minha vida floresça? Alguns param para questionar por que Deus está demorando. A Bíblia diz que ele nem dorme e nem cochila. A Bíblia dá a condição do que você realmente precisa fazer para que Deus se manifeste. Por isso que nós chamamos esse programa de Fé para hoje. O que fé precisa manifestar em você hoje é exatamente
colocar você num estado de tranquilidade. A fé tranquiliza. A fé lhe coloca em um posicionamento aonde você não precisa sentir. Porque muitas das vezes estamos tentando nos agarrar nos acontecimentos para decidir. E sabe que em toda a Bíblia, em toda a manifestação que a Bíblia mostra no percorrer da história, alguns que ousaram crer hoje. Se quiseres, sempre há condição, é para despertar você. Deus quer despertar você em fé. Para isso você precisa fazer sua primeira parte. Número 1, se quiser. 2, você precisa se dispor. Levanta-te e resplandece. Está escrito. Porque já vem a tua luz. Clareza para a tomada de decisão vem quando você se posiciona em agir. E aí a Bíblia diz que quando você se dispõe, a revelação chega. A revelação lhe mostra condições suficientes para avançar naquilo que você está desejando. Ou melhor, muitas das vezes não estamos vendo motivo algum para avançar. O povo chega diante de um mar com um inimigo atrás, pastor Jorge. Já não havia mais para onde ir na ótica humana. E eu sei que você também está sem alternativa. Mas eu quero dizer que o céu tem uma alternativa para você. Mas a Bíblia diz, se quiseres e me ouvir, aquele que se aproximar de Deus precisa crer que Ele existe. Hoje o mundo, a internet, as redes sociais, muitos estão a desfragmentar, pastor Jorge, aquilo que Deus é na sua essência, que é estar dentro de você, é manifestar através do Espírito Santo de Deus a testificação de quem Ele é em você. E essa desfragmentação tem trazido uma confusão, tentando com que as pessoas normatizem Deus como algo que não deve ser levado a sério. Benny Hinn colocou Deus tão a sério que ele tratava o Espírito Santo como literalmente aquilo que ele é, uma pessoa. Mas para isso, você precisa entender que por sermos espirituais e que a nossa carne fará de tudo, pastor Jorge, para que nós não andamos como homens e mulheres espirituais. Não discirna, acha que tudo é a força do acaso. Alguns até cantam, o acaso vai me conduzir. O acaso é um fruto de uma consequência fora de uma direção. O que vier de surpresa, eu me contentarei sem entender se eu mereço ou não. E sabe o que me chama muita atenção esses dias? Algumas pessoas dizendo que nós temos o governo, a companhia de pessoas, as alianças, as amizades, a comida que merecemos. Isso é uma falácia. Nós temos, pastor Jorge, a consequência do fruto das nossas escolhas. Alguns vão correr para realizar o desejo do seu coração nesse tempo festivo aqui em Aracaju, Sergipe. Alguns serão movidos por tudo aquilo que encheu na sua alma. Aí a Bíblia diz: tolo,
pediram a sua alma e você vendeu. Querido, uma das coisas que Deus não vai negociar é você se prostrar, adorar a um outro Deus. E esse Deus nunca vai se manifestar, pastor Jorge, de uma forma que não seja conveniente a nós. Ele sempre vai se manifestar de uma forma que a gente faça companhia. Abra as portas da nossa casa para que ele entre. Porque as forças das trevas não entram na minha, na sua casa, na nossa vida para manipular, para matar, roubar e destruir de um dia para a noite. Hoje, uma das coisas que mais é questionada por homens lá no passado que eram chocalhados, que eram ignorados, que eram chamados de ignorantes, chamados de santarrões. O Davi Miranda já apontava a televisão como um mal futuro. E eu hoje, pastor Jorge, me envergonho de não enxergar aquilo que aquele homem estava enxergando. Estudos já mostram o como essa tira a visão, porque ela foi roubando a visão da palavra. Porque aquilo que era para educar, ela foi introduzida como um entretenimento. Um entretenimento, pastor Jorge, começou a trazer normalidade. E aí vieram atrativos um atrás do outro. Grau atrás de grau. Elevando o contato, a intimidade. Querido, o pecado nos leva a subir, assim como a santidade também nos leva a outro patamar, o pecado também nos leva. E o que o diabo mais desejava na hora da tentação, no deserto, era que Jesus o adorasse. Mas para isso havia uma troca de que quando ele recebe tudo que recebeu no Éden, ele olha para Jesus e diz assim: a mim me foi dado. Eu vou fazer uma troca, vou dar a glória, a posse de tudo que foi me entregue lá no jardim do Éden. Me adore. Querido, a sede do diabo não é tanto deixar você sem prosperidade. Não é tanto deixar você sem um relacionamento. Porque ele toca tudo isso, pastor Jorge, na vida de Jó. Jó perde relacionamento. Jó perde filhos. Jó perde fazendas. Jó perde amigos. Jó começa a entrar em um afunilamento, aonde o diabo já estava à greta de que ele recebe a última cartada. Que a mulher que ele casou, se dedicou, o respeito, o amor, ouve da boca dela: amaldiçoa o seu Deus e morre. Eu não sei teologicamente, ainda vou perguntar e vou saber o que significa de fato no original. Amaldiçoa e morre. Era a oportunidade que o inferno precisava para acabar de vez com a vida de Jó. Mas Deus, conhecendo, pastor Jorge, o coração de Jó, antes do diabo vir tocar em tantas áreas da vida de Jó, Deus faz um desafio. E o diabo, antes, quando vai se apresentar a Deus, Deus pergunta para eles e diz assim: de onde vieste? E ele responde: vi de rodear a terra e passear por ela. Você entende que rodear é entrar em uma velocidade.
Mas ele usa outra expressão de passear. Olhar com detalhe. E Deus, vendo essa expressão passear, lembra para ele se ele viu Jó. Que coisa interessante, pastor Jorge. Em duas expressões que Satanás fala, Deus questiona a segunda. Você viu meu servo Jó? Porque Deus poderia falar de outra pessoa. Mas ele fala de alguém a qual ele confiava. Meu amigo, nós estamos longe do caráter que Jó expressava na terra. Homem íntegro, justo e que se desviava do mal. A Bíblia diz que Jó fazia questão de oferecer sacrifício até pelos filhos. Ele ia diante dos filhos, orava, abençoava, e ia diante de Deus: eu não sei o que meu filho fez diante da tua presença, Senhor, mas eu quero sacrificar, eu quero orar. E quantos já não abriram mão, pastor Jorge, de sacrificar na oração? A Bíblia diz que a oração ela funciona muito. Esses dias eu tenho me levantado para orar em um horário das 10, orando com alguém, mais outras pessoas orando, com um propósito de Deus manifestar o que Ele quer manifestar. E ali, Deus fala das características de Jó. Logo nesse diálogo, pastor Jorge, o diabo fala para Jó: também você cerca. Olha, irmão, olha como Deus deseja fazer você, em você, na sua vida. Cercar você. Às vezes a gente acha que está longe de Deus, não o adorar, não fazer isso, não depender, é ir para a parte ruim. Mas o próprio Satanás denuncia de quem estava vindo a prosperidade. Se de um outro lado o diabo está com muita vontade de roubar, matar e destruir, por que eu estaria adorando a quem quer me destruir? É muito tolo da nossa parte. Sempre está longe de Deus. Eu procuro olhar o meu coração se eu não me envergonhei por algo que eu fiz, que só atinge a mim. Os meus pecados, os pecados de Jó, só atingia ele, não atingia ninguém mais. O que está em jogo aqui não é você olhar o que fizeram, mas o que você deixou de fazer, por não ter a consciência de ter feito. Você precisa olhar o que você deixou de florescer, o que deixou de regar, o que deixou de fazer, o que deixou de executar, o que você tem deixado de executar. Algumas pessoas estão aceleradamente correndo para ter uma alta performance na sua saúde, na seu estado físico. Isso é muito bom, mas o apóstolo Paulo diz que isso tem pouco proveito. Ele disse que não servia, porque às vezes até vejo, pastor Jorge, alguns que usam a Bíblia para incriminar, para detonar o exercício físico. Mas o exercício físico ele tem o seu lugar, que não pode anular e não ser a prioridade da sua vida diante de Deus. O que bom, como já lia minha irmã Maria, o que Davi dizia: bom para mim é se aproximar de Deus. Hoje, se você se posicionar na presença de Deus, como aquela pergunta que nós fizemos no início, eu estou esperando Deus agir. Deus está agindo a partir do seu mover-se em fé nele, para ele são todas as coisas. Deus abençoe
Em nome de Jesus. Amém.